Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Para aproveitar melhor, aqui vão algumas dicas rápidas. Escolha um lugar tranquilo, com poucos ruídos. Tenha em mãos o seu caderno ou dispositivo para fazer anotações. Pause sempre que precisar refletir ou revisar. E o mais importante, não tenham pressa. Estude com calma e, se possível, revise os conteúdos. Agora sim, vamos ao que interessa. Boa aula! O que veremos nessa aula? Os motivos de investimento em renda variável podem ser melhor retorno, diversificação de portfólio de investimentos, investimento em empresas de outros países, participação na economia do país, flexibilidade e investimento no setor imobiliário sem comprar imóvel. Então, por que investir em renda variável? Investir em renda variável pode ser uma opção atrativa para aqueles que buscam oportunidades de crescimento do seu patrimônio a médio e longo prazo. Algumas das principais razões para considerar a renda variável incluem, potencial de retorno mais elevado. Lembrando daquele tripé, liquidez, rentabilidade e risco. A renda variável ela tem o seu risco um pouco maior do que a renda fixa. Consequentemente, ela tem um potencial de rentabilidade maior também. Então, esse potencial de retorno mais elevado é um dos motivos que levam as pessoas a estudarem e a buscarem também diversificar o seu portfólio colocando renda variável. Ao se comparar investimentos de renda fixa como títulos de dívida, poupança, a renda variável pode oferecer retornos maiores. No entanto, é importante lembrar que isso também vem com maior risco de perda de dinheiro. Diversificação de portfólio. A renda variável pode ajudar a diversificar a sua carteira de investimentos, o que pode ajudar a mitigar os riscos associados a investimentos em apenas uma categoria. Aquele exemplo que nós comentamos na aula anterior, taxa Selic alta, renda fixa bombando, pagando 10, 12, 13% ao ano. Num dado momento, isso vai fazer com que o país fique um pouco estagnado, a inflação vai ser controlada e a taxa Selic vai voltar a patamares menores. Nós chegamos a ter aí 2% de taxa Selic, impactando diretamente nos investimentos de renda fixa. Então isso é o que a gente chama de ciclos de mercado, é o controle da inflação que pode durar anos, meses, vai controlar a inflação, que é o índice IPCA, por exemplo, através da taxa Selic. E através desses ciclos de mercado a gente vai tendo atratividades entre a renda fixa e a renda variável. Então, antigamente, há muitos anos atrás, onde só existia taxas altas e não era interessante investir em renda variável, porque só existia taxas Selic altas, inflações altas e tudo, agora que está conseguindo ter um controle de algumas décadas para cá e esse ciclo está um pouco mais evidenciado, a gente pode ver pelo gráfico da taxa Selic, a gente consegue surfar esses dois momentos, a gente consegue diversificar o nosso portfólio, uma parte em renda fixa e uma parte em renda variável, fazendo com que em momentos de variação aí do ciclo de mercado eu consiga estar tirando retornos maiores entre uma dessas classes de ativo aí. Então é uma boa maneira de fazer a diversificação. Poder investir em empresas de outros países, aumentando ainda mais a diversificação. Existem alguns mecanismos financeiros, eu poderia estar investindo diretamente lá fora, hoje em dia está cada vez mais se tornando comum abrir contas em corretoras, que são corretoras americanas, mas feitas para brasileiros, mas a gente tem um instrumento que até então era mais para investidores com alto poder de dinheiro para poder investir nesse tipo de ativo, que são os BDRs. É uma maneira de a gente estar investindo em empresas estrangeiras, como Microsoft, Apple, são grandes empresas e que a gente poderia estar comprando ali como se fossem recibos similares a investimento nessas empresas. Então, através da renda variável, eu consigo entrar no mercado de empresas do exterior. Participação no crescimento da economia. Quando eu estou investindo em empresas que atuam diretamente nos setores da economia, através desses ativos, eu estou falando de infraestrutura, estou falando de energia, estou falando do agronegócio, que é responsável por 30% do PIB. Todos esses instrumentos de investimento de renda variável, eles atuam diretamente na economia do nosso país. Então, se eu consigo investir na renda variável, eu estou atuando realmente, eu estou tendo uma participação expressiva no crescimento da economia do meu país. Então, ao investir em ações de empresas bem administradas e saudáveis financeiramente, você pode participar também do crescimento da economia e do sucesso dessas empresas. Flexibilidade. A renda variável oferece uma ampla variedade de opções de investimento, incluindo ações de empresas, fundos imobiliários, fundos de agronegócio, fundos de investimento de infraestrutura ligado ao saneamento, rodovias, energia, todos os setores assim da economia real. Isso permite então que a gente escolha investimentos que sejam compatíveis com as nossas metas financeiras e tolerância ao risco.
Então a gente vê que tem uma gama, né, uma flexibilidade, uma gama muito grande de ativos a escolher aí. Se eu conheço um determinado setor, eu posso, né, então eu tenho um conhecimento maior, então eu vou investir naquilo. Eu gosto do setor X, mesmo que eu não tenha aquele conhecimento, mas eu vou buscar conhecimento naquele setor X para me tornar também um bom investidor. Então a gente tem essa flexibilidade, essa gama enorme aí de tipos de ativos que eu posso estar investindo dentro da renda variável. Poder investir no setor imobiliário sem ter que comprar um imóvel. Né? Investimento em imóvel, né? O brasileiro gosta muito desse tipo de investimento em imóveis, né? Mas para muitos dos brasileiros, né, se torna proibitiva a questão do valor, né, de você ter um ou até mais do que um imóvel para investimento. E o mercado de capitais possibilita, né, então cria mecanismos, né, de valores bem mais acessíveis para a gente estar fazendo a aquisição de pedaços de imóveis, né, digamos assim. Eu costumo brincar ali que, né, quem investe em fundo imobiliário, em vez de comprar uma propriedade, um imóvel ali, ele está comprando, né, um tijolinho, um pedacinho ali, uma área, né, de um grande empreendimento imobiliário para poder receber parte ali proporcional do seu aluguel. Então os fundos imobiliários, como o próprio nome diz, ele tem lastro nos imóveis físicos. São grandes empreendimentos, né, como shoppings, galpões logísticos, etc. e tal, que são administrados por esses fundos que nós vamos ver com mais detalhes mais para frente. Para investir direto e comprar um imóvel, normalmente você precisa de muito mais dinheiro do que para investir no fundo. E caso você queira resgatar o seu investimento, nós estamos falando da liquidez, né, nem sempre vender o imóvel é rápido. No fundo você sabe em quanto tempo pode resgatar o dinheiro, normalmente 2 dias, o que faz dele um investimento mais líquido. É um instrumento, né, de renda variável que ele tem entrada de capital menor, eu não preciso ter um grande volume de capital para poder estar investindo, né, no fundo imobiliário, ou estar dentro do mercado imobiliário. Meu valor de rentabilidade ou aluguel vai ser proporcional ao valor que eu investi. E tem a questão muito importante também da liquidez, né? Se uma pessoa investe puramente em imóveis físicos, de repente tem alguma necessidade, não tem uma reserva de emergência, para vender o imóvel ele vai ter que vender rápido, vai ter que vender barato, levando um prejuízo. E com os fundos imobiliários a gente consegue, né, vender só parte ali das cotas, né, e uma liquidez muito rápida, em 2 dias o dinheiro está na minha conta. Então a gente consegue ter essa flexibilidade toda aí, né, desse investimento, né, no mercado imobiliário. No entanto, é importante lembrar que a renda variável envolve um maior risco e incerteza do que os investimentos de renda fixa, e que o desempenho passado não garante resultados futuros. Portanto, antes de investir em renda variável, é importante compreender todos esses riscos e fazer uma avaliação cuidadosa das suas metas financeiras e principalmente tolerância ao risco. Tá? Eu costumo falar que tolerância ao risco é o seguinte, se você consegue dormir tranquilo, a gente chama de teste do travesseiro, se você consegue dormir tranquilo com o seu portfólio de investimentos, você está no caminho certo, né? Você pode ser mais arrojado, pode estar se arriscando mais, mas você é tolerante ao risco, então você está tranquilo. Se já te começa a preocupar, se você colocou dinheiro demais em uma determinada empresa, ouviu alguma dica, ou colocou muito dinheiro numa determinada, uma única classe, né? Não diversificou muito bem, e você e começa a ficar preocupado com aquilo, então significa que você está fazendo alguma coisa errada dentro do seu portfólio. Tá? Então é importante, cada um tem o seu área aí de tolerância ao risco, e você só vai conhecer isso realmente quando você colocar o que a gente chama de skin in the game, né? Quando você realmente começar a investir em renda variável e sentir o seu apetite ao risco aí, e se você dorme tranquilo com as suas escolhas aí, tá? Então na verdade não existe um único tipo de investimento melhor, né? A renda fixa ou renda variável, né? O ideal é ter uma carteira bem diversificada, com vários tipos de ativos, né? Ativos de renda fixa, ativos de renda variável, e dentro dessa grande classe também tem uma diversificação por camadas, né? Eu tenho a diversificação da camada renda fixa e renda variável. Dentro da renda variável eu tenho classes de ativos que poderiam ser as ações, ETFs e fundos imobiliários. E dentro de ações eu segmento por empresas. Dentro de fundo imobiliário eu segmento por fundos imobiliários. Então eu crio uma diversificação de camada, mitigando os riscos, né? E me tornando aí um investidor mais global aí, surfando aí o melhor do ciclo do mercado que a gente já havia comentado. Conclusão, já comentamos, né? O interessante é que você tenha, né, não tenha uma única classe de ativos, que você tenha uma carteira diversificada, né, com vários tipos de ativos, entre renda fixa e renda variável, e se tornando aí mais tranquilo aí de acordo com o perfil seu aí de investimento. Obrigado por participarem desta aula. Foi um prazer ter vocês conosco. Estamos ansiosos para vê-los na próxima sessão. Até breve.